TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo, agora são 4h08 e você vai acompanhar a reunião extraordinária da Comissão Permanente da Câmara de Política Social e Saúde na presidência do vereador Pedro Tourinho. Acompanhe. Bem, estamos ao vivo? Sim. Muito boa tarde a todos e todas que assistem a TV Câmara. Eu sou o vereador Pedro Tourinho, sou presidente da Comissão de Política Social e Saúde desta casa. Quero, desde já, agradecer ao meu nobre colega, o vereador professor Alberto, que sempre tem sido assíduo e muito interessado e preocupado com as questões do Sistema Único de Saúde na cidade de Campinas. Obrigado, vereador professor Alberto, por estar aqui presente. Agradecer também a Juliana, a Maria de Lourdes, a Deca e a Tamires, que estão aqui para trazer alguns relatos que dizem respeito ao tema dessa nossa reunião, que é a questão, né, do SUS e as ações de reintegração de posse em tempos de pandemia, né? Só para as pessoas que estão nos assistindo entenderem, né, o Sistema Único de Saúde tem como parte da sua responsabilidade cuidar do ponto de vista integral, cuidar integralmente da saúde de todos e todas cidadãos e cidadãs da cidade de Campinas, do Brasil, né? E aqui na cidade a gente empreende isso através de uma série de ações que são articuladas pelo Poder Público Municipal, com também participação do governo federal e estadual no financiamento das políticas, e a gente sabe que nós temos na cidade um contexto de muitas comunidades que vivenciam as mais diversas formas de insegurança do ponto de vista habitacional, né, com várias comunidades sob risco de despejo, em contextos ainda em que há algum tipo de conflito sobre a questão da permanência ou não das pessoas, e duas dessas comunidades que têm travado uma luta muito forte, muito importante para a cidade de Campinas pelo direito à moradia, são a comunidade Nelson Mandela, né, que em 2017, inclusive, já foi alvo de um processo de reintegração de posse muito traumático, em que 600 famílias foram retiradas de um terreno que ainda hoje está sem uso social algum, não é um terreno que segue vazio no coração da cidade, né? Agora está na região do Ouro Verde também, sob risco de ser despejado lá mais de uma centena de famílias. Nós temos aqui a Tamires, que vai falar um pouco disso. E outra comunidade que está aqui também e que tem vivenciado essa situação de insegurança e de risco é a comunidade do Residencial Pirelli, que fica na região do Campo Grande, né, como o nome diz, perto ali da Pirelli, e que são pessoas que já estão há muitos anos, na verdade, um período longo já, são muitas famílias, e que também têm enfrentado a ameaça do despejo e que coloca as pessoas diante de uma situação muito dramática, porque a gente sabe que a moradia é o primeiro ponto que as pessoas precisam ter de forma segura, de forma digna, com todas as condições adequadas, para poderem desfrutar de todos os outros direitos, né? Sem moradia não há direitos efetivos que possam nos garantir de qualquer maneira. A Deca, a Maria de Lourdes Fidelis, nossa querida Deca, ela é usuária e representa aqui o Conselho Municipal de Saúde, então eu agradeço a Deca por estar aqui representando o Conselho Municipal de Saúde, que é um órgão muito importante do controle social do Sistema Único de Saúde de Campinas, né? E o que nós queremos conversar aqui é ouvir um pouco das pessoas a respeito, então, de quais são os aspectos aí sobre assistência à saúde que são vivenciados pelas comunidades, de que maneira isso está se dando, se esse direito está sendo assegurado ou não. E, é claro, falar também sobre o absurdo da perspectiva, né, de despejos acontecerem em qualquer contexto na cidade de Campinas, pessoas perderem seu direito à moradia sem que haja uma política pública que, de fato, dê conta da tarefa de assegurar a moradia para as pessoas, e como é que isso se torna ainda mais grave no contexto de pandemia, em que a gente sabe que as ações para prevenção do contágio pela Covid-19, que é uma doença grave. Nós já temos, Alberto, nesse momento na cidade de Campinas, uma taxa de mortalidade por Covid-19 que coloca Campinas perto dos piores países do mundo em termos de resultado. Nós perdemos aproximadamente uma vida para cada 1.000 habitantes dessa cidade, né? Do ponto de vista internacional, para critério de comparação, nós temos San Marino, que é um país que tem 1,2 vidas perdidas por 1.000 habitantes, que é uma situação ainda mais grave que a de Campinas,
mas depois disso nenhum país chegou nos índices que Campinas hoje se encontra. É um número dramático, triste, né? Reflete, a meu ver, erros graves na condução da gestão dessa crise que aconteceram, reflete a dificuldade de comunicação e a limitação no processo da comunicação e da constituição de ações que, de fato, permitam às pessoas prevenirem o contato com essa doença, e esse resultado é um resultado que certamente nós lamentamos muito. Então, posto isso, eu quero abrir a palavra para o meu colega vereador, professor Alberto, que vai poder usar a palavra para falar um pouco, né, das suas percepções a respeito desse tema. Em seguida, a gente vai chamar a Tamires Batista, que é coordenadora da Ocupação Nelson Mandela, e depois a Juliana. Alberto, você está com a palavra. Boa tarde, presidente da Comissão Permanente de Política Social e Saúde, Dr. Pedro Tourinho. É uma alegria, uma vez mais, juntos nessa comissão, essa comissão tão relevante, tão importante, somando a sua experiência na área da saúde, e como o senhor tem sido um vereador tão combativo, tão presente, tão atuante nessa área, sempre é muito honroso a gente fazer parte de uma comissão com tanta qualificação como essa. Eu quero cumprimentar a Juliana, a Tamires, a Maria de Lourdes, e eu estou ansioso para ouvi-las, porque efetivamente elas estão ali na ponta, né? No cotidiano, temos as experiências ali mais impactantes, para nós termos uma ideia das ações do SUS frente a esses processos de integração de posse, nesses momentos de pandemia, que são momentos de muita tristeza, né? O doutor Pedro pontuou aí, estatisticamente, é triste. Eu acabei de receber notícias de uma vizinha minha que morou muito tempo aqui, perto, aqui com a gente em Campinas. Hoje ela mora em Israel. Israel está passando por um lockdown, está assim, um processo terrível, mas o número de vítimas no país que tem 8 milhões, são 1.000 e poucas mortes. Então, é mais ou menos igual à cidade de Campinas, sendo que Campinas tem 1 milhão de habitantes, né? 1 milhão e pouco. Então, aí você já vê estatisticamente o abismo, a diferença, né? Mesmo assim, o país está em lockdown, está totalmente fechado, tentando combater a epidemia. Enfim, são situações atípicas, difíceis, que requerem também ações atípicas, porque é um momento muito difícil, os momentos pandêmicos. Mas eu estou aqui ansioso para ouvir as nossas convidadas. Antes, porém, eu quero aqui expressar e parabenizar o presidente da nossa comissão, o Dr. Pedro Tourinho, pela sua grande atuação nessa área, não só na área da saúde, mas como eu também sou da área da educação, e o Dr. Pedro sempre nos apoiando em políticas preventivas, que tem muito a ver saúde e educação. Então, uma boa tarde para todos. Muito obrigado, vereador professor Alberto, né? Você sempre generoso, te agradeço pelas palavras e pela participação aqui. Eu vou então agora chamar a Tamires, que é a coordenadora, Tamires Batista, que é a coordenadora da Ocupação Nelson Mandela, para contar um pouco para a gente como é que está sendo o contexto da atenção à saúde. Vale colocar que nós chamamos o presidente da Rede Mário Gatti, o Dr. Marcos Pimenta, e também o secretário municipal Carlos de Souza, para que eles pudessem comparecer ou enviar representantes dos órgãos, que são os órgãos de gestão da rede pública de saúde, pudessem falar um pouco para a gente, né, de como é que enxergam esse contexto e das ações que a nossa rede está empreendendo para proteger a saúde das pessoas. Mas, infelizmente, eles não confirmaram a presença aqui. Então, passo a palavra agora para Tamires. Tamires, a palavra está com você. Olá, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer esse espaço aqui. Para a gente é muito importante. Eu acho que é um tema muito importante para a gente estar tratando agora. O que vem acontecendo pelo Brasil é uma coisa muito séria e precisa realmente de espaços como esse para que as pessoas tenham voz e saibam, né, o que realmente está acontecendo, além do que a nossa mídia é capaz de mostrar. Então, assim, a Ocupação Nelson Mandela, como o Pedro falou, a gente já tem um histórico de luta de 4 anos. A gente veio lá da
da área próximo ali do Parque Ipiranga, né, do Jardim Capivari. Sofremos uma reintegração em 2017, que foi bem brutal. E hoje a gente se reside aqui na região do Ouro Verde. Agora, nesse mês de agosto, a gente estava com um risco, né? Ainda a gente está com um risco iminente. Tinha um prazo até o dia 31 de permanência na área onde a gente ocupa. Esse risco ainda não saiu, porque ainda falta o juiz se manifestar, e ele só vai se manifestar depois da manifestação do proprietário. Então, a gente ainda está com um risco iminente, né, de sofrer uma reintegração ou não. E nesse período de pandemia, o que nos cabe nesse momento é desespero para as nossas famílias, né? Porque assim que começou a pandemia, começou uma preocupação imensa dentro da ocupação, porque a gente acompanhava na televisão, nas redes sociais, como que estava sendo os cuidados das pessoas nas residências, e eram de muita distância da nossa realidade, porque as pessoas que vivem na situação como a gente, mais vulnerável, não tinha como fazer todos aqueles cuidados que era necessário, que era pedido para ser feito para não ter o contágio do Covid. E assim, com isso, a gente elaborou os cuidados que tinha a ver com a nossa realidade. Nós da coordenação, né, não só eu, mas mais um grupo de mulheres que fazem parte da coordenação, saímos para fazer um levantamento em campo aqui das pessoas que fazem parte do grupo de risco, e aí, assim, a gente fez um cuidado com todos eles, com todas as pessoas, fazendo esse acompanhamento, conseguimos, através de apoiadores, que as pessoas recebessem máscaras, álcool gel, kit de higiene, higiene pessoal, higiene da casa, e aí, dia a dia, a gente fazia todo esse trabalho para que as pessoas não corressem o risco, né, e não tivesse menos risco de sofrer com o contágio do Covid. E aí a gente, graças a apoiadores também, né, isso numa luta constante que a gente trava dia a dia, a gente também conseguiu que fosse feito os testes, né, de Covid dentro da ocupação, onde 180 pessoas fizeram os testes, e isso foi constado que apenas 15% contraiu o Covid dentro da ocupação. Então, foi um trabalho eficaz, né, que a gente fez e está fazendo ainda aqui dentro da ocupação, e com esse risco de uma reintegração, isso daí quebra todo esse trabalho que a gente faz e tudo que é construído aqui dentro, porque a gente fica se perguntando o que vai ser dessas famílias se a gente sofrer uma reintegração nesse período de pandemia, né? Porque como que essas famílias vão fazer se hoje a gente se encontra numa crise mundial, as famílias temos mais ou menos umas 15% das famílias de pessoas que podem se dizer que estão trabalhando com serviço fixo e registrado. Então, a dependência do auxílio emergencial está muito grande. Como que essas famílias vão fazer para sobreviver sem uma renda fixa, né? E também com esse risco da saúde delas, né? A gente tem em torno de 65 pessoas dentro da ocupação que fazem parte do grupo de risco, que são diabéticos, hipertensos, né? Também tem as pessoas que têm problemas respiratórios, tem pessoas, são 10 idosos aqui dentro da ocupação, e a gente está com uma preocupação imensa de como que a gente
se sofrer uma reintegração, o que vai ser dessas pessoas, né, que não tem para onde ir e com esse risco de contrair o Covid, tendo que morar na rua, colocando todas as suas famílias em exposição. É uma preocupação e também a gente tem que falar que fazer uma reintegração no período de pandemia é um crime. E a gente precisa que os nossos governantes tenham mais empatia e realmente olhem para essas pessoas como seres humanos. Porque quando vai um representante nosso, público, entrar na televisão e falar para todas as pessoas que é necessário se recolher, ficarem nas suas casas e estar num espaço seguro e se privar de tudo, como que essas famílias que estão com esse risco faz isso? Que sofreram reintegração durante esse período de pandemia faz isso? Como que ele pede para que as pessoas se mantenham seguras nas suas casas, sendo que estão sendo tiradas as casas dessas pessoas? Então, é necessário que eles realmente reflitam sobre o que está sendo feito e não deixem esse tipo de coisa acontecer. Porque uma reintegração que não é no período de pandemia já é uma coisa grotesca de se ver e de se acontecer. Imagina num período de pandemia, onde a gente está com uma doença aí que está espalhando, né? O vírus ainda está acontecendo, a gente vê, os números só sobem de mortos, de pessoas que contraíram Covid, e como que essas pessoas vão se proteger morando na rua, colocando em exposição os nossos idosos, as nossas gestantes, as nossas crianças, como que vamos fazer se isso acontecer? Não só no Mandela, mas também em outras ocupações que estão com esse risco acontecendo pelo Brasil. A gente vê as pessoas estão desesperadas, sem saber o que fazer mesmo, porque as pessoas que eram para estar, que têm a oportunidade de fazer alguma coisa por nós, eles não fazem. Então, é necessário que tenha um olhar diferenciado, porque são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e precisa realmente que eles parem de olhar para a gente com essa diferença, porque nós somos seres humanos também. Assim como a sua família precisa estar segura, a minha também. A dessas pessoas também precisam estar. Então, assim, muito obrigada pelo espaço, Pedro Torinho. Obrigada a todos, que todos tenham uma boa tarde. E é isso. Eu que agradeço, Tamires, por você nos relatar essa situação. Parte do objetivo dessa comissão é ser capaz de dar visibilidade, de ser um instrumento de escuta e de sensibilização do poder público para contextos específicos que fragilizam a assistência à saúde e a garantia de direitos na nossa cidade. Então, obrigado pelo teu relato. Lamento saber que essa condição está tão delicada assim, né? Eu tenho estado lá na ocupação, às vezes, conversado com vocês e tudo mais, e me preocupa muito mesmo saber que a gente pode ampliar ainda mais o contexto de vulnerabilidade que vocês já enfrentam. Juliana, então agora, eu quero passar a palavra para ela. Juliana Barbosa é representante aqui do Residencial Pirelli, que é outra comunidade importante na região do Campo Grande e que também está diante, né, desse contexto de insegurança. Juliana, você tem a palavra, fique à vontade. Primeiramente, boa tarde a todos. Aqui também a gente foi pego de surpresa, né, porque deram o prazo para a gente de 15 dias para manifestar nossa defesa. Temos moradores aqui desde 1973, já há muito tempo, né? E em 2015 eles entraram com o processo, em 2016 a Defensoria saiu a nosso favor e brecou esse processo. Em 2016, novamente, eles entraram de novo. E agora nos deram o prazo de 15 dias para fazer a defesa. Mas como fazer a defesa se Defensoria, tudo quanto é órgão estão fechados, né?
Então, o pessoal aqui tudo vive com esse medo, né? E também, como você vai... A gente fica com medo também, porque aqui também é precário o SUS, né? É muito difícil você conseguir uma consulta, é muito difícil ter um acompanhamento, né? Aqui mesmo, para você fazer um teste aqui na nossa redondeza, é meio complicado, né? Fica difícil as coisas assim. Mas, né, a gente estamos tentando, buscando os órgãos públicos, né? A gente também teve uma reportagem aqui semana passada com o pessoal. Então, buscando aí, né? Mas é o que a mesma... A Tamires falou, a gente vive com... A população vive com medo, né? Porque de uma hora para outra pode chegar a reintegração e a gente tem que perder o nosso lar, né? Então, vive com essa preocupação. E quero agradecer também ao Torinho, né? Que está dando todo o apoio para a gente. E sempre que a gente precisa, a gente está buscando ele. E agradecer a todos. Muito obrigado, então, Juliana. O Residencial Pirelli é uma área que tem um contexto um bocado diferente da ocupação Nelson Mandela. Cada situação de ocupação aqui na cidade tem uma realidade singular, própria, né? E já se vão alguns anos, né, Juliana, que essa situação vai e vem, e que realmente nos preocupa muito, porque as pessoas perdem o elemento básico da segurança para poder planejar suas vidas, organizar, enfim. Bem, obrigado. Vou passar então agora a palavra para a Deca Fidelis, representando o Conselho Municipal de Saúde. Esse momento de refletir, né, essa situação em que se encontra essa população mais vulnerável do nosso município, deixa muito claro que a nossa governança, né, a nossa Secretaria Municipal da Saúde, ela não pensou aí numa forma mais eficaz, numa política mais eficaz para enfrentar essa pandemia. Como fazer um isolamento social dentro de uma casa pequena, na situação que se encontram esses irmãos e irmãs das comunidades mais vulneráveis, Mandela, né, e outras. É complicado falar do isolamento, ficar em casa, pegar um transporte que está super lotado, né? É a questão da locomoção também. Como fazer o isolamento, como enfrentar uma crise de pandemia, essas famílias, sem ter tido esse olhar, essa preocupação. Então, eu penso que o Conselho Municipal, diversas vezes, foi, né, junto aos competentes da nossa secretaria aí, que tivesse um olhar de competência mesmo, para que não deixasse acontecer o que aconteceu. Essa doença mata e mata mesmo, a gente está vendo aí. As pessoas mais vulneráveis, foram feitos testes em toda a população? Não foi, né? A ação preventiva aconteceu? Não aconteceu. Eu faço parte, além de representar os usuários no conselho local e no municipal, eu participo também da Pastoral da Saúde. E uma das coisas que a gente pede é a prevenção, né, das doenças. Campinas elaborou um plano de prevenção para essa pandemia, para enfrentar essa pandemia fazendo a prevenção. Quantas escolas, hotéis, espaços que poderiam ser disponibilizados para essas pessoas de grupo de risco? Fazer o seu isolamento, cuidar, se prevenir, não deixar que aconteça o que aconteceu. Quantas vidas nós perdemos aqui? Idosos, pessoas que estavam em tratamentos, né? Sem contar também a situação do medo. As pessoas levadas ao medo, pelo medo, ela não consegue ir a uma unidade de saúde buscar um remédio. Por que não se planejou essa pessoa ter o atendimento lá, o remédio chegar até a família, principalmente desses que são de risco?
nós não tivemos esse pensamento. Eu sinto que nós, enquanto conselho, nós cobramos dos órgãos competentes, cobramos das autoridades, do secretário, mas nós não tivemos resposta. A população não teve resposta. Como mandar as crianças para a escola? É um absurdo isso. Nós pedimos várias vezes, lockdown, Campinas, nós precisamos fechar. Nós não podemos deixar como está. Não, o comércio abre. Pleno feriado, véspera de feriado, para beneficiar quem? Né? Nós precisamos ter esse olhar. E não tivemos. Agora vem a reintegração. Para onde que essas famílias vão estar indo? Eu fico pensando, você dorme, você não consegue descansar. O ser humano precisa descansar, precisa cuidar da sua saúde. Mas como dormir preocupado que pode ser acordar com barulho de tratores, de máquinas? Como cuidar da vida dessa forma? Nós estamos num ano de eleição, um ano delicado. Depois nós vamos falar como que essa população, como que a gente vai mostrar as políticas públicas têm que acontecer de forma eficaz, não com compra de voto, mas nós precisamos ter programas de saúde, programa de habitação. Quanto tempo vocês estão lutando para ter um direito de uma moradia? É o mínimo que a gente possa ter, morar com dignidade. Estamos aumentando o número de moradores de rua. Campinas está com um número bem maior de moradores de rua. As pessoas estão sofrendo, estão doentes, né? Os que não estão sendo contaminados pela doença estão com medo, estão ansiosos, estão passando por momentos difíceis. Juventude sem perspectiva de trabalho. Então a gente percebe que a doença num todo, ela abrange muito mais do que só a pandemia. As pessoas estão sensíveis, porque não está enxergando assim uma luz lá no fundo do túnel. É o trabalho que falta, é a escola que está, infelizmente, nessa situação que a gente está vendo, não tem como liberar. Criança participar de uma sala de aula e na hora do intervalo, como você vai brincar com um amiguinho? Não vai poder, é muito sério, mas estamos liberando. Os testes, nós pedimos todas essas famílias das áreas mais vulneráveis, elas precisam ser testadas, precisa fazer o teste e cuidar, prevenir, mas não tivemos esse sucesso. Mandela, quase no final, né, assim, do mês agora, o mês que passou, que foram feitos os testes, mas poderia ser feito lá atrás, evitar o que aconteceu. E agora a reintegração de posse. Então eu quero assim, enquanto conselheira, nós estamos com problemas sérios, muito sérios. O SUS é o melhor instrumento que a gente pode garantir, porque é um direito. O SUS precisa ser cuidado. Nós precisamos amar o SUS, porque o SUS é aquela ferramenta que vai nos dar o direito de viver. Mas ele tem que ter uma boa gestão. Tem que ter uma preocupação para as especialidades acontecer. Como a Juliana falou, a gente não consegue marcar uma consulta, não consegue um atendimento. Pessoas que foram para o centro de saúde com medo da Covid, voltou pior, com pressão alta. Então, os profissionais estão também sobrecarregados. É preciso ter esse olhar. E nós não estamos tendo. A gente precisa conversar mais, debater mais. Eu parabenizo essa comissão, Pedro Tourinho, o professor Alberto, para que a gente não deixe esse medo, toda essa situação, nos afastar, ficar longe do problema. Não, vamos olhar de frente para ele, vamos conversar, vamos debater, vamos dar esperança, mas realizar em gesto concreto essa esperança para esses irmãos que estão nas áreas mais vulneráveis. As cestas básicas, os atendimentos, né? Tem que chegar. Como fazer a prevenção do Covid
sem o álcool em gel, sem a água, sem o sabão. Nós, a prefeitura, o setor público ofereceu. Nós sabemos que tem algumas entidades, organizações, a igreja, diversas igrejas, né? Mas como fazer uma prevenção sem dar o mínimo para fazer? Então, enquanto conselheira, eu quero dizer que poderíamos ter tido uma política de enfrentamento mais eficaz e isso não aconteceu. E a pandemia não acabou, né? Pessoas acham que já acabou, que podemos estar aí voltando ao ritmo normal. Não, enquanto eu acredito, o doutor Pedro Torinho, agora como doutor Pedro Torinho, enquanto não vem a vacina, não acabou, né? Eu acredito que é bem por aí. Então, nós precisamos continuar as políticas públicas de maneira mais eficaz ainda para enfrentar. É o ônibus, é a moradia digna, e que o poder público tenha essa preocupação com os nossos irmãs e irmãos das ocupações. Creio que é isso. Obrigada, muito obrigado, viu? Deca. Obrigado, Deca. Prazer receber você aqui, representando esse órgão importante que é o Conselho Municipal de Saúde. Eu não sei se teve alguma pergunta aqui. Acho que não teve nenhuma pergunta da TV Câmara. Alberto, eu gostaria de saber se Vossa Senhoria gostaria de fazer alguma consideração. Eu quero depois fazer uma proposta da gente fazer um requerimento de informação da Comissão de Saúde, questionando a Prefeitura Municipal de Campinas a respeito de medidas específicas para as populações de maior vulnerabilidade, do ponto de vista das condições de moradia, que tenham sido adotadas. Eu acho que é importante a gente documentar isso e questionar formalmente, inclusive provocar a Secretaria no sentido de que ela assuma essa tarefa de forma mais vigorosa. Eu passo para você a palavra, então. Espera aí. Deixa eu liberar o teu áudio aqui. Obrigado, doutor Pedro. Achei muito importante o depoimento da Juliana, da Tamires e agora da Deca, né, a Maria de Lourdes. Muito relevante. O que eu fico admirado, doutor Pedro, e a gente discute isso, né, na Câmara, é como que o governo é moroso para dar respostas, né? Tá certo que uma pandemia, existem muitas questões extraordinárias, então realmente muitas ações ainda são discutíveis. Tudo bem, nós temos, mas depois de 6 meses, com experiências no mundo inteiro, será que não tem uma cartilha, um projeto básico para entender? Eu acho importante essa colocação aí da Tamires, quando ela fala falta empatia, né? Falta se identificar com as pessoas excluídas, sendo que o Estado é constituído para quê? Não é para proteger os vulneráveis? Não é essa a função do Estado? Por que existe o Estado? Porque quem tem recursos está se protegendo, se cuidando lá. Mas o Estado não tem essa função, proteger os menos favorecidos, os vulneráveis. Então, é lamentável, a gente fica, sabe, é perturbador saber que essas coisas estão acontecendo e não ter uma resposta, né? Aí entra a liderança, a necessidade de um líder, do executivo e de todas as autoridades, né? Não me excluo nisso, não. Eu também fico indignado porque a nossa luta, e eu sei que eu tenho visto isso na pessoa do doutor Pedro Torinho também, sempre pregou uma cidade humanizada, uma cidade solidária, né? Onde todos, não pode ninguém ficar para trás, todo mundo tem que ter as mesmas oportunidades. Então, para mim foi muito importante esses depoimentos, Juliana, ali da ocupação da Pirelli, a Tamires, do Nelson Mandela, e também a Maria de Lourdes, aí do Conselho, muito importante, essas contribuirão demais, e eu assino com você, doutor Torinho, vamos fazer um requerimento, sim, eu acho importante, esse é o nosso papel, pode contar comigo. Maravilha, então, professor Alberto, eu quero te agradecer sempre pela participação aqui, esclarecendo, então, para a Juliana, para a Deca e para a Tamires, o que nós vamos fazer
É um documento, a gente pode escrever isso, inclusive, com a participação de representantes das ocupações, que vai inquirir a prefeitura de forma detalhada sobre ações que tenham, que devam ser, perguntar sobre ações que deveriam estar sendo empreendidas, né, questionar sobre o que foi, o que não foi feito e perguntar sobre quais são ações específicas que a Secretaria planeja construir para proteger a saúde desses segmentos da cidade, tá certo? É uma maneira de fazer isso tudo de forma oficial, formal e de transformar essa agenda numa agenda mais pública aqui da cidade. Eu quero agradecer demais vocês pela participação. Não sei se alguma de vocês gostaria de fazer alguma consideração final. Se vocês quiserem, a gente abre o microfone aqui agora. Tamires? Não? Espera aí que eu vou passar para você. Pode falar, Tamires. Na verdade, tá funcionando? Tá sim. Ah, legal. Eu só gostaria de agradecer a todos que estão com a gente nessa luta. A gente tem formado uma rede de apoio imensa e agradecer a todo mundo que se identificou com a nossa luta, que está com a gente fazendo essa corrente, e dizer para as ocupações, para todos os líderes aí, para que a gente se una e que faça que essas vozes se ecoem ainda mais. Então, agradecer também pelo espaço, é muito importante mesmo ter um espaço como esse aberto para a população e que as pessoas tenham conhecimento do que realmente está se passando na cidade de Campinas. A gente precisa realmente cada vez mais que as verdades sejam ditas, e no momento como esse, onde o país se encontra em uma fragilidade total, as pessoas precisam também saber quais são a realidade por trás do que a mídia ainda acaba mostrando poucas coisas do que realmente está acontecendo. Então, assim, muito obrigada mesmo, obrigada a galera que está com a gente aí nessa luta, e Mandela resiste. Obrigado, Tamires. Juliana, quer fazer alguma consideração? Não? Tá certo, Deca. Tranquilo? Eu quero agradecer, Pedro Torinho, agradecer, professor Alberto, e dizer para essas meninas aí, guerreiras, mulheres, né, que é importante o trabalho, a luta de vocês, sejam firmes, sejam fortes, sejam corajosas, né, e contem com o Conselho Municipal de Saúde, que nós estamos aí também junto e solidárias a vocês. No que for preciso, estaremos sempre juntas. Tá bom? Força para vocês. Obrigada, Pedro. Maravilha, Deca. Então, sem mais considerações, eu quero agradecer a presença e a participação de todos e de todas e declarar encerrada essa nossa reunião. Tá bom? Muito obrigado, Alberto. Um abraço. Boa tarde. Um abraço para quem nos assistiu na TV Câmara também. TV Câmara, Campinas.